Olá, eu sou a professora Ademária Ferreira e hoje nós vamos ver na nossa aula de matemática os números inteiros. Introdução ao conjunto dos números inteiros. Vamos à nossa aula. Será que existem números que vêm antes do zero? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Será? Até o momento, nós sabemos que a nossa reta numérica começa em zero e ela tende para a direita. 2, 3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque os nossos números naturais, eles são infinitos. Eu posso contar inúmeras vezes. Eu sempre vou ter um número maior. Por isso que eles são infinitos. Vamos pensar em algumas situações. Primeira situação: temperaturas abaixo de zero. E aí? Se é abaixo de zero, eu preciso ter números menores do que zero. A altura abaixo do nível do mar. E aí? Abaixo do nível do mar. Se é abaixo, eu preciso ter números abaixo de zero. Saldo negativo no banco. Negativo, abaixo de zero. Alguém levou prejuízo em suas vendas. Se é prejuízo, é abaixo de zero. Eu estou devendo uma quantia ao banco. Meu saldo é devedor. Se é devedor, é abaixo de zero. O time de futebol fez 5 gols e sofreu 15. Então, ele tem um saldo negativo de 10 gols. Se ele tem um saldo negativo, também ele tem uma situação aí negativa, abaixo de zero, menor do que zero. Todas essas situações que eu falei são situações passíveis de nós termos números menores do que zero. O conjunto dos números inteiros. Depois de um trabalho de muitos séculos, os matemáticos organizaram o conjunto dos números inteiros. Isso mesmo. Alguns matemáticos estudaram durante muitos séculos, durante muitos anos, e descobriram que existem sim números abaixo de zero, números menores do que zero. Foi aí que surgiu o conjunto dos números inteiros, e o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Por que a letra Z? A letra Z corresponde à letra inicial da palavra alemã Zahl, que quer dizer número. Isso mesmo, é representado por Z, porque a palavra alemã Zahl significa números. E o Z é o representante do conjunto dos números inteiros. Compreendendo o conjunto dos números inteiros. Nós precisamos ter algumas compreensões quando nós falamos do conjunto dos números inteiros. Primeira coisa, no centro do conjunto dos números inteiros, nós devemos ter aqui, o número zero. Conjunto dos números inteiros, nós já vimos que ele é representado pela letra Z. Já sabemos que no centro nós temos o zero. Outra coisa que nós não podemos esquecer. Vamos lembrar somente do conjunto dos números naturais. Aqui começando do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eles são infinitos para a direita. No conjunto dos números inteiros, todos os números que eu tenho à direita de zero, eu também tenho para a esquerda com o sinal negativo. São os números que nós chamamos de números simétricos. O simétrico de 1, menos 1. O simétrico de 2, menos 2. O simétrico de 3, menos 3 e assim sucessivamente. Do mesmo jeito que o conjunto ele é infinito para a direita, ele também é infinito para a esquerda. Não podemos esquecer, todo número natural tem o seu simétrico negativo. Assim também, todo número negativo tem um simétrico positivo. E os números, sejam eles o positivo e o seu simétrico
ou o negativo e o seu simétrico, eles têm a mesma distância de zero. Vamos lá. O 4 e o menos 4 têm a mesma distância de zero, a distância 4. Por quê? Porque eles são simétricos. Se eu dobrasse esse conjunto ao meio, sendo o meu meio zero, eles iriam se encontrar na mesma distância. Outra forma de representarmos o conjunto dos números inteiros é através de uma reta. Aqui nós temos uma reta de números inteiros. O zero é o meu centro. Aí eu vou partir para a direita com os números positivos, para a esquerda com os números negativos. Só lembrando que a minha reta ela é infinita para a direita e para a esquerda. Eu posso desenhar essa reta, eu só preciso tomar cuidado para que a distância seja a mesma. Lembrando que os meus números são inteiros, a minha distância aqui está medida de 1 em 1. Mas eu poderia medir de 2 em 2, poderia ser 2, 4, 6. Lembrando que a distância precisa ser sempre a mesma. Aqui, ó, a minha distância é de 1 em 1. Se eu quisesse fazer essa distância de 2 em 2, dos dois lados precisariam ser de 2 em 2, uma vez que a nossa reta precisa ser simétrica. Outra coisa, eu posso representar esses pontos da reta, cada número desses é um ponto. Eu posso representar por letras. Por exemplo, eu posso pegar o número 2 e representar aqui com a letra A. Eu posso pegar o número -1 e representar com a letra B. E assim sucessivamente. Eu posso representar esses pontos também com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Espero que tenham compreendido e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!